Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001 no endereço gptotal.com.br. Há muito tempo também nas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram. Você está em mais um programa do nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana aqui. Não assinou ainda a notificação? Por favor, a gente pede para que assine, deixe like, para que a gente possa continuar crescendo e fazendo aqui o nosso trabalho. Pauta de hoje, volta das férias da Fórmula 1, Grande Prêmio da Holanda, round 15 das 24 corridas da temporada 2025, vitória de Oscar Piastri, não sem drama, não sem abalos durante a corrida, ameaças de chuva, quebras de motor, novatos se destacando, novatos fazendo bobagem, tragédia de Ferrari, tudo isso a gente vai falar em detalhes aqui com a companhia dos meus queridos amigos João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais será proferido aqui em qualquer outro membro do ecossistema GP Total, e o meu amigo Márcio Madeira da Cunha, região serrana do Rio de Janeiro, Nova Friburgo. E eu sou o Lucas Giavone, transmito da minha querida Sorocaba, interior de São Paulo. Vamos então para os acontecimentos do autódromo de Zandvoort. É um autódromo diferente, né? A gente está cansado de criticar Tilcódromo aqui. Eu particularmente falo, teço críticas, muitas vezes até pesadíssimas, aos autódromos de Hermann Tilke, isso desde 2008, quando eu comecei a escrever para o GP Total, e isso já faz bastante tempo. 2008 costumava ser mais próximo do que ultimamente, e a gente tem um autódromo que, claro, não é o mesmo daquele que tivemos corridas até 1985, mas que tem uma configuração minimamente diferente, e é o que a gente busca na Fórmula 1. Como é que a gente pode tentar promover corridas com resultados diferentes em autódromos todos iguais? Tem uma frase que eu gosto de falar, que autoplágio não é plágio, e Hermann Tilke vive se autoplagiando. Você consegue enxergar trechos inteiros de pistas que praticamente se encaixam uma nas outras. E você tem o autódromo de Zandvoort, tem as suas curvas anguladas, os bankings, que representam, sim, um desafio, um problema extra para que você consiga encontrar um setup. Afinal de contas, quando você tem curvas anguladas, você muda os vetores da física newtoniana que regem o carro neste planeta Terra. Você tem ainda, quando você faz uma curva angulada, você tem um vetor puxando o carro ainda mais contra o chão, entre outros problemas que isso acarreta nos pneus, na suspensão, na própria dinâmica do carro, o teu approach para a curva. Então, por mais que a Fórmula 1 bata muito na tecla de falta ultrapassagem, o circuito é ruim de ultrapassar, etc. É um circuito diferente. As pessoas parecem que só olham determinados assuntos, determinadas pautas convenientes e esquecem da questão da diversidade. E que o circuito de Zandvoort, nesse caso, ele é muito bem-vindo. Boa noite, meus amigos. Vou começar aqui com o João e suas considerações iniciais sobre Zandvoort, que é o que eu falei, ela traz diversidade. É uma corrida que, pelo menos, traz um autódromo diferente que não é um tilcódromo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite quem nos assiste. Bom dia, boa tarde, para nós que está nos vendo. Sim, é um circuito bem diferente daquele de até 85. Circuito estreito, circuito sinuoso, né? Tem uma longa reta que já foi mais longa, hoje não é tão longa assim. Tem a curva Tarzan, que é diferente, tá um pouquinho diferente daquele tempo. E é sempre aquela história da diversidade. Sim, é importante ter circuitos difíceis de ultrapassar, estreito, mas nem por isso a gente pode ter corridas ruins, sempre corridas ruins nesse tipo de circuito. E o domingo foi um exemplo claro, tivemos uma corrida muito, muito interessante, muito cheia de alternativas, e Oscar Piastri foi, logicamente, o grande vencedor, não apenas da corrida, mas do campeonato, porque além da vitória, os 25 pontos, e a gente já bateu muito nessa tecla aqui, que o campeonato poderia ser decidido não pelo maior número de vitórias, mas por uma quebra. E alguns meses atrás, eu vinha comentando que o motor Mercedes vinha quebrando muito. Já tinha quebrado com o Antonelli, tinha quebrado
da própria Mercedes, já tinha quebrado com o Alonso, da Aston Martin, com o Albon da Williams. A única aqui que não tinha quebrado ainda era a McLaren, até domingo. Chegou o dia. E o escolhido foi o Lando Norris. O Lando Norris que tinha dominado o final de semana até a classificação, e como sempre no clutch time ele foi superado pelo Oscar Piastri. O Oscar Piastri que estava essa palavra, ele estava hesitante o final de semana todo, ele chegava a tomar 3, 4 décimos do Norris, no circuito que você faz uma volta em 70 segundos, é muita coisa, e no final o Oscar Piastri fez a pole, que se mostrou decisiva, liderou todas as voltas, né? O Grand Challenge, que ele fez a pole, melhor volta, todas as voltas lideradas. Mas, como a gente havia falado, o campeonato pode ser decidido por uma quebra, e essa quebra veio, né? Foi o segundo zero do Lando Norris, não devemos esquecer que ele também zerou no Canadá por culpa dele, aquele incidente com o próprio Piastri, e até na coluna eu coloquei aquela corrida no Grande Prêmio da Malásia em 2016, quando o Hamilton ele estava prestes a liderar o campeonato pela primeira vez, o Rosberg vinha liderando o campeonato, e naquela corrida ele sofreu um toque, se não me engano, posso até estar enganado, no Verstappen, na primeira curva da primeira volta, caiu para as últimas posições, então ele não iria vencer, o Hamilton estava vencendo, nas últimas voltas ele quebrou o motor, e aquilo ali se mostrou decisivo, mas como ele estava conversando um pouquinho antes da nossa gravação, a gente reduz muito aquela situação, como se o Hamilton perdeu aquele título porque o motor Mercedes quebrou. A gente não pode cometer o mesmo erro esse ano, lógico que o título não está decidido, já tem 9 corridas, mas a gente não pode simplesmente chegar e dizer que o Lando Norris perdeu o título de 2005 por causa dessa quebra. Até porque ainda tem corrida, o próprio Piastri de repente pode quebrar o motor. Lembrando que com a quebra do motor, né, numa dessas coisas do regulamento da Fórmula 1, com a quebra do motor do Norris, ele vai ter que pagar uma punição de 10 posições em Monza. Por sorte, é um circuito de possíveis ultrapassagens, mas o Lando já vai largar atrás, muito provavelmente largar atrás do Piastri. Então a tendência é que o Piastri até aumente a liderança no campeonato, já está em 34, pode chegar a, sei lá, 40, 50 pontos. Então, o grande vencedor desse final de semana foi o Oscar Piastri, mas também tivemos os destaques. Isaac Hadjar brilhando, porque no seu primeiro pódio, foi o francês mais jovem a subir ao pódio na história da Fórmula 1. E também tivemos destaques negativos, com aquela que fizeram um meme que eu de manhãzinho eu rindo sozinho, né? O Charles Leclerc com aquela cara lá no alto do morro e botaram uma foto. Canções tristes. Capaz disso. Com o LP e o Charles Leclerc, coitado. Típica Ferrari, foto de LP de LP de dor de cotovelo. E o Charles Leclerc, mas no caso Canções da Fossa. Nem tão culpa dele, mas foi a Ferrari teve um final de semana para esquecer, não apenas ele, quanto a ele também. A gente vai falar de alguns desses assuntos durante a nossa live. Márcio Madeira, meu amigão, boa noite. Suas considerações iniciais, a gente vai falar um pouquinho aqui, suas considerações iniciais, e depois a gente já pula para a pauta da Cadillac. Não é, claro, novidade para ninguém, isso foi anunciado ainda na terça-feira, Pérez e Bottas como os titulares da equipe Cadillac, que a partir do ano que vem passa a ser a equipe com 2 carros a mais no grid da Fórmula 1. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que só você viu do Grande Prêmio da Holanda, mais uma etapa da temporada 2025. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lucas, João, amigos de casa, reforçando o pedido aí para que ajudem a espalhar o canal, a divulgar junto com entusiastas. A gente precisa, nosso algoritmo é o boca a boca, né? É a parceria aqui de quem, não só de quem gosta de automobilismo, mas de quem ainda tem inclinação para ler um livro longo, para ler um texto longo, para ver um vídeo longo, e aprofundar, enfim, quem ainda tem esse tipo de característica que é tão importante. Então,
a gente fazer a nossa comunidade, né? Bom, o João e você deram muitos ganchos aqui, então tem algumas coisas para falar. Primeiro, Zandvoort, eu sou fã da pista. É uma pista, no meu entendimento, pista tem que ter personalidade. Acima de qualquer coisa, tem que ter personalidade. Tem que ter características próprias, né? E Zandvoort tem muita cambagem, né? Até várias curvas com inclinação diferente, que admitem, às vezes, linhas diferentes. E é uma pista muito interessante. Claro que ela se tornou incompatível, de certa forma, com a largura dos carros, ela ficou muito estreita, mas é uma pista interessantíssima. Tem várias, apesar de curta, tem vários trechos diferentes. A ultrapassagem que a gente viu foi do Norris, em cima Leclerc. do Norris, em cima do Verstappen por fora na Tarzan, né? Uma coisa que a gente via nos anos 80, a corrida de 1980 teve Villeneuve muito contra o Alan isso. Jones, Sim, 79, fazendo 79. É. Então, a gente via essas ultrapassagens por fora na Tarzan, vimos de novo agora. É muito interessante. Essas curvas que admitem mais de uma linha assim, são muito legais. Eu gosto muito da topografia da pista, gosto muito do traçado. Ficou estreito assim, mas ainda acho muito interessante. Sem contar que foi muito legal você ver a lista de vencedores, aparecer o Niki Lauda lá. Assim, tem muita história ali, né? Você consegue ver trechos que você ainda vê um Jim Clark em fotos correndo ali. Então é um lugar que tem que ser respeitado. Tem a questão climática, tem a questão do vento, que interfere bastante, areia. Então é uma pista com personalidade. Eu gosto muito disso. Acho que agrega muito ao calendário e a gente tem que preservar essas pistas. Se a gente quer ter um campeonato esportivamente. Eu falo, claro, sobre o aspecto esportivo, que é o que me interessa mais. Mais do que eu não sou promotor de eventos. O que me interessa é um campeonato que seja esportivamente rico. E nesse sentido, o Zandvoort, para mim, é uma pista das minhas favoritas. Eu gosto muito de ver, gosto muito da dinâmica dos carros, de você poder comparar no mesmo trecho carros dos anos 50, 60, 80 e agora os carros atuais. É muito legal, isso é muito rico assim, em termos de análise, é muito interessante. A questão da pontuação, sim, a gente já falou sobre isso, peço até perdão para quem está Vamos sempre com essa a gente. bola. Mas a gente fala isso desde que na verdade, desde que o regulamento dos 25 pontos de 2010 foi instaurado. Eu vim batendo nessa tecla, né, que coincide com a situação mecânica dos carros praticamente não quebrarem, né, e se torna esse tipo de pontuação, quando você começa a ampliar a zona de pontuação, que é justo, né, você valorizar a pessoa que se esforçou, e, às vezes o cara chegava no sétimo antigamente e não somava ponto nenhum, ia parar em pré-classificação, e tinha feito um corridaço, né? Tinha feito uma corridaça. A gente falou com o Stefano Modena, estava lembrando do dia que ele estava em sétimo no Canadá com o Eurobrum. Quer dizer, uma corridaça, uma corrida digna de vencedor, dependendo se estivesse num carro, um equipamento diferente, e você não somava ponto. Perfeito. Só que você fazer 25 pontos, já houve intenções de ampliar isso mais ainda, para que tenha mais espaço para você dar pontuação a mais pilotos. E você não ter pelo menos o descarte de 1 ou 2 resultados no fim do ano é complicado, porque numa temporada de 24 corridas, e você está limitado a 3 motores para o ano inteiro, porque você acaba valorizando, tira o valor. Você vê a MotoGP, por exemplo, atualmente, com esse monte de corrida e mais as sprints, uma vitória não faz tanta diferença no campeonato, mas um tombo faz bastante diferença. Então, é uma coisa que me incomoda, sabe? Me incomoda isso, de certa forma. Não é que eu gosto dos descartes, eu sei que houve situações desagradáveis com eles no passado, mas, assim, me incomoda que um campeonato possa ser decidido mais. O peso, a gente tem escapado disso por sorte, mas em campeonatos apertados, como foi 2021, você imagina um anticlímax. Eu posso lembrar de 2006, por exemplo, né? A quebra de motor, como é que foi fundamental, foi importante também para os rumos do campeonato, por mais que tenha havido nos bastidores a questão do amortecedor de massa e tudo mais, mas acabou sendo uma quebra também muito importante no Japão lá. Enfim, eu não gosto que a quebra, um abandono, tenha mais peso do que vitória. Isso me incomoda um pouco. O que mais que a gente falou? Bom, a questão do Piastri tá nessa situação de botar a mão no título.
Eu confesso que eu ainda estou desconfortável com a ideia de eu acho que a Piastri campeão do mundo. Ainda me incomoda de certa forma. Como me incomodaria o Lando Norris, o que eu estou querendo dizer é que a gente esse ano parece em rota de coroar um campeão um pouco abaixo. Pode ser que no futuro o Oscar se prove um multicampeão e confirme todo o talento que a gente sabe que ele tem. Mas se olha o fim de semana, por exemplo, você vai ver que durante a maior parte do tempo, como o João falou, o Norris foi mais rápido de novo. Durante a maior parte do tempo, ele não foi mais rápido no Q1 e no Q3. Mas nas sessões do fim de semana e tudo, ele sempre se mostrou mais rápido. E aí ele vai, no momento da onça beber água, como o João falou várias vezes, e de novo não faz a pole position, foi por 12 milésimos, ele falou que foi uma rajada de vento no entrada da reta, mas é claro que se ele mantivesse a forma que ele vinha mantendo, tivesse explorado, você olha a comparação do Ghost Car dos dois, os dois erraram ao longo da volta. Os dois, em algum momento, ganharam tempo em relação ao outro, perderam tempo em relação ao outro. Se você fizesse uma mistura dos dois para pegar a volta ideal, teria sido acima do que fizeram. O carro tinha mais potencial do que aquilo. Então, nenhum dos dois, no meu entendimento, está merecendo ser campeão. E é até uma discussão que a gente podia, se tivesse mais tempo, abrir aqui, de quem, na opinião de vocês, está fazendo a melhor campanha nesse ano. Porque eu fiquei me perguntando isso ao longo da corrida, qual seria o piloto que está fazendo a melhor campanha esse ano, individual? E não é uma resposta fácil. Né? Tem pilotos que estão fazendo uma boa temporada, tem outros que estão abaixo, mas você dizer qual, de acordo com o equipamento que tem, está fazendo a melhor temporada, a melhor campanha ao longo do ano, não é uma pergunta fácil de responder. Eu estou sentindo falta de uma referência esse ano, sabe? Não é uma competitividade pelo bom motivo, como a gente viu na geração da MotoGP, dos 4 grandes pilotos, da Fórmula 1 dos anos 80. Eu estou sentindo um vácuo, de certa forma. Né? Quando você olhava o Max na dominação dele, pô, é chato. Mas você vê que o título está na mão de quem merece. É gostoso, é confortável quando o campeão coincide com o melhor piloto do ano. Nem sempre é assim, porque tem variação de equipamento. Mas quando coincide que o campeão é o melhor piloto do ano, você tem uma sensação de justiça, né? E isso é agradável. Só para a gente pode passar a bola, João. Você vê de novo, 12 milésimos, cara. Foi fundamental. Não foi fundamental porque no final dos contos Norris acabou quebrando. Mas assim, foi fundamental para a dinâmica da prova esses 12 milésimos. A gente está vendo uma temporada em que a classificação está sendo muito decisiva. E é detalhe do detalhe do detalhe. Muita gente vê isso com bons olhos, tá super competitivo, e outras pessoas têm um certo pé atrás porque acaba ficando um pouco fortuito. Também 12 milésimos é muito pouco. Uma volta que não foi perfeita nem de um nem de outro, né? O que a gente vê é um Oscar que está mais perto do próprio limite, ele opera mais constantemente, isso é fundamental numa temporada tão longa, ele está mais constante, o Lando com mais potencial, mas trabalhando abaixo, né? E está pagando preço por isso. Enfim, acho que tinha até mais ganchos para falar, mas já falei muito aqui. Vou passar a bola para você, João, que você pediu aí. Não, rapidinho, até para a gente não se entender muito, mas lembra muito 96 essa temporada. 96, que era o melhor piloto, não tinha o melhor carro, estava desenvolvendo, que era o Schumacher. No caso, esse papel vai para o Verstappen. A salvada que ele deu na primeira volta demonstra que ele é um cara totalmente diferenciado na história da Fórmula 1. E temos dois pilotos com um carro bem melhor do que os demais, mas são dois pilotos. Eu e o Lucas estávamos falando na semana passada sobre o Vir da Indy. A gente, lógico, colocou o Jacques Villeneuve como os melhores pilotos, que estejam convidados, GP Total List na semana passada, os pilotos da Indy que se aventaram na Fórmula 1. E muita gente trata o Jacques Villeneuve às vezes com um certo desdém, que um piloto, um campeão mundial que fraco. Isso a gente já falou, o Lucas falou muito bem, o Lucas falou isso muito bem, que isso não existe. Todo mundo tem seu mérito. Então Damon Hill teve seu mérito em vencer em 96, mas ninguém tem muita dúvida também que o melhor piloto era o Schumacher. E por mais que o Villeneuve tenha até brilhado mais que o Damon Hill, os dois estavam abaixo. Então esse ano de 2025 para mim é a cara de 1996, né? Vou completar 30 anos, ver como as barbinhas brancas aqui estão ficando, né? Que eu lembro muito bem daquela temporada. Então é muito. O que eu quis dizer, João, muito, é que o próprio Verstappen, no meu entendimento, não está fazendo um ano à altura dos melhores dele. Claro que eu acho que ele não sentiu tanto a descida da montanha quanto outros campeões sentiram,
mas a gente viu algumas corridas desse ano dele que ele também esteve abaixo, cometeu erros, assim, e até descontrole emocional em alguns momentos e tudo mais. Então eu não vejo também ele fazendo uma temporada, o rendimento ele sempre opera muito alto, é o que você falou. Ele nitidamente é muito mais piloto, a salvada dele realmente foi ele estava com o pneu macio, ele tinha que ficar à frente do Norris de qualquer maneira ali, e foi assumir o tipo de risco ali que o piloto tem que estar muito confiante para assumir, né? O carro escorregando daquela forma, aquela banada, aquilo ali um piloto amadurecido, o piloto está no auge, né? De estar dentro da Fórmula 1, está em casa, ele consegue controlar qualquer situação. Isso é um piloto no auge, né? Concordo totalmente com você. Só acho que assim, ele também não está fazendo uma temporada perfeita. E não é nem tanto no desempenho, na velocidade, que ele continua sempre muito forte, né? Mas oscilando também. Teve alguns momentos de rádio, de crise com a equipe, e de a situação da Espanha que eu achei lamentável demais. Enfim, umas coisas são incompatíveis, né, com alguém da estatura histórica dele. Você falou muito bem, o Max ele tem que ser encarado como um daqueles foras de série. Como você vê o Mark Marques na MotoGP também, são pilotos fora de série históricos, né? O Max é muito precioso, né? O grau de brilho dele é uma coisa muito rara, não surge toda hora um piloto tão especial. Mas assim, também acho que ele não está fazendo a maior temporada dele dos últimos Sim. tempos, assim, acho que ele teve problemas também. Então, por isso que eu falei com você que eu estou desconfortável. Eu não estou confortável com o rumo que a temporada está tomando, e pode ser que no futuro Piastri emende aí 3, 4, 5 títulos e confirme todo o potencial dele, e você se sinta menos desconfortável com o rumo dessa temporada. Mas o fato é que nesse momento eu vejo uma temporada que vai ter um campeão menor. Nesse momento, pelo menos é o que me parece, é a sensação de que a gente vai ter um campeão mais opaco. A gente nunca pode desmerecer um título mundial, estou longe de ser tão pretencioso, mas assim, estou desconfortável. Olhando assim, nesse momento eu não vejo ainda ninguém nesse ano que esteja postulando de fato um título de campeão mundial. Assim, tá desconfortável para mim o rumo que isso vai tomar. Eu não tô, por enquanto, não estou confortável com isso não. Pessoal, antes da gente avançar um pouco mais no Grande Prêmio da Holanda, como eu disse, eu proponho aqui a gente falar um pouquinho sobre um noticiário da semana que teve a notícia dos pilotos titulares da equipe Cadillac, né? Finalmente tivemos uma definição de quem são, vou colocar até aqui no destaque para a gente. São os novos velhos pilotos, retornantes, regressos à Fórmula 1, Valtteri Bottas e Checo Pérez, que era o mais próximo do que era Lewis Hamilton e Max Verstappen, como dupla de pilotos. O que é mais próximo de Max Verstappen e Lewis Hamilton? Valtteri Bottas e Checo Pérez. Os dois, né, trazem muita experiência, os dois trazem um cartel cheio de GPs, vitórias, muitos pódios, pole positions. É a dupla ideal ou a Cadillac já perde a oportunidade de lançar uma dupla composta por alguém que seja experiente e um novo com um grande potencial, que é, por exemplo, o que acontece na Sauber atualmente, que tem o Hülkenberg como a base de experiência e o Bortoleto como o piloto de futuro? Queria que vocês discorressem a respeito disso. Não é novidade para ninguém, a gente não está trazendo aqui jornalismo informativo, mas sim opinativo e interpretativo. Queria aí o ponto de vocês a respeito dessa contratação, se a Cadillac começa bem o projeto, enfim, o que vocês puderem opinar e fazerem aí uma resenha, uma dissertação a respeito dessa novidade para a temporada. Afinal de contas, por enquanto, Dança das Cadeiras está uma coisa muito morna, né? Só que o anúncio da Cadillac, que já é uma equipe nova, traz aí um novo fôlego para que a gente já comece a ver as decisões de titularidade para a temporada de 2026.
Eu estava pensando que você falava, Lucas, mas tem uma diferença muito grande entre Cadillac e Sauber. A Sauber, por mais que vai virar Audi em 2026, isso já é essa vida já vira há muito tempo, é uma equipe com mais de 30 anos de experiência. Então não vai vir do zero. A Cadillac não, vai vir praticamente do zero. Tem uma estrutura da Andretti, né, que é do John Torres, mas não é de Fórmula 1, é Fórmula Indy, Fórmula E, e todas essas categorias do qual a equipe participa. Então, uma equipe dessa, ela precisa de experiência. E esses dois pilotos, por mais que ele estava até comentando aqui, que Oscar Piastri e nós são dois pilotos, talvez um pouquinho sem saldo, mas se você olhar, se você está querendo começar um negócio do zero, quanto mais know-how, expert tiver próximo de você, melhor. Então, olhando de forma bem pragmática, a escolha da Cadillac faz total sentido. Lógico que isso frustrou muita gente, a torcida brasileira aqui, o Felipe Drogovic, por ser um piloto Cadillac no WEC, estava de olho nessa vaga, mas para mim, lógico, não foi um anúncio que, oh meu Deus, vai mudar o futuro da Fórmula 1, não, mas se eu fosse tivesse lá na cúpula da Cadillac e pudesse escolher os dois pilotos, eu escolheria os pilotos mais experientes possíveis, e o Checo Pérez e Valtteri Bottas não falta experiência. Mas antes de passar aqui a bola para o Márcio, também teve também desdobramento desses anúncios, né? Porque surgiu logo em seguida a história do Colton Herta, que é considerado o piloto jovem americano de monoposto mais talentoso dessa geração. Já tentou ir para a Fórmula 1 algumas vezes, pelo programa da Red Bull, mas faltou pontos na superlicença, que o Colton Herta estaria indo para... Isso aqui eu estou colocando aqui nesse tempo verbal, porque isso aí não tem nada confirmado, isso aí é apenas conversas que estão rolando, né, junto com o anúncio desses dois pilotos, que o Colton Herta estaria indo para a Fórmula 2 em 2026, já numa preparação para estrear na Cadillac em 27, até mesmo em 27. Ele estaria lá não apenas para conseguir os pontos da superlicença, mas até mesmo para ficar próximo da equipe e aprender as pistas. Inclusive, até surgiu uma história que a gente tem que colocar aqui, que o Jefferson Kennedy, que colocou essa notícia aqui nas redes sociais, é importante falar. Um abraço a ele, cara. Um ótimo trabalho na Fórmula Indy, que está tendo uma verdadeira barganha, porque a equipe Prema da Fórmula Indy está com dificuldades financeiras, mas a equipe Prema tem uma equipe na Fórmula 2, então o Colton Herta ia para a equipe Prema na Fórmula 2, em troca a Prema ficaria abaixo da Andretti numa parceria técnica, no mesmo modo que a Ford tem com a Penske, com a Meyer Shank, tem com a Ganassi. Então a Prema ficaria debaixo da asa da Andretti, que levaria o piloto da Andretti na Fórmula, na Indy Next, o Dennis Hauger foi campeão até em cima do Cal Collet, estaria na equipe Prema na Fórmula Indy, né? Vocês ficou muito claro que todas essas barganhas indo, voltando, mas percebe-se que a jornada de Bottas e Checo pode ser que não seja tão longa assim. E outra notícia também, acho que rapidamente, né, que surgiu, é que o Palou teria sido contactado para ocupar a segunda vaga na Red Bull, algo que já foi negado. Mas viemos e convenhamos, quem acompanha um pouquinho mais ainda sabe que se um piloto merecer uma chance na Fórmula 1, seria o Palou, não o Herta. O Herta está indo mais pela nacionalidade, porque o John Torres quer um piloto americano correndo de Cadillac, que, viemos e convenhamos, chama bastante atenção. Porém, todas essas notícias provam que o Checo Pérez e o Valtteri Bottas estão ali mais pela experiência no primeiro ano, que tende a ser muito duro da Cadillac, que é um projeto do zero, como eu falei, vai começar... para vocês terem ideia, eles vão testar um carro de outra equipe para começar a fazer os testes de procedimento, de equipe, de testar um final de semana, um carro emprestado que nem carros tem ainda. Então vai ser algo bem... Então, você ter dois pilotos super experientes, no meu caso do Bottas e do Checo Pérez, que reestrearam na Fórmula 1 com um prestes a fazer 36 e outro prestes a fazer 37 anos,
com 200 corridas nas costas. Os dois foram vice-campeões com várias vitórias. Então, experiência em equipes grandes como Red Bull e Mercedes faz total sentido, por meio que desagrade a galera que torce para o Felipe Drugovich. Acho que o João apontou bem. Primeiro ano da equipe é diferente da situação da Sauber. Eles, nesse momento, vão precisar muito de um feedback de pilotos que têm rodagem, que têm experiência, conhecem, inclusive, defeitos de projeto, sabem como lidar com isso e o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, eu acho que nesse momento eles vão ser... Faz sentido, né, você ter dois pilotos que podem oferecer um feedback que vai balizar o trabalho da equipe e colocar ela num rumo de crescimento, num rumo de melhora. Ninguém ali está apostando nos dois para o futuro. É evidente que não é uma aposta de longo prazo. É uma questão de aprendizado mesmo, de você contar com pilotos que vão saber indicar, olha, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui é um bom caminho, isso aqui não é. O Pérez, por exemplo, passou por isso recentemente. Quer dizer, ele foi a luz amarela que a equipe Red Bull ignorou no rumo que estava tomando o desenvolvimento do carro. Tivessem ouvido mais o feedback dele, levado mais a sério, porque na verdade o Max continua entregando desempenho, a gente já falou sobre isso aqui, então, o Max está entregando, estamos no caminho certo, mas não era. O Pérez estava avisando isso já há bastante tempo. Então, faz sentido, realmente faz sentido essa aposta, como de certa forma faz sentido que ele já tenha um piloto considerado de talento, já que esteja sendo preparado para assumir o cockpit daqui a algum tempo. Fazer, a partir de algum momento, mesclar essa situação de experiência com algum piloto de potencial para você construir aí uma parceria de longo prazo. Se seria a Fórmula 2 o melhor caminho, se o Herta seria o melhor piloto, a gente está aberto a discutir. Muita gente achou isso uma loucura, pelo menos no caso da Fórmula 2, tem algum sentido de você conhecer a maior parte das pistas, por mais que tenha simulador e tudo mais, você rodar na pista sempre é um pouco diferente. E ainda que o carro da Fórmula 2 tenha um comportamento bastante peculiar e bastante diferente da Fórmula 1 ainda, mas não deixa de ser uma boa preparação, até se familiarizar com os países, com a rotina de Europa. Enfim, pode ser válido. Muita gente tem questionado isso, mas é uma coisa que a gente acho que tem que esperar um pouco para ver como é que vai desenvolver. Mas, assim, é certo que os dois não devem continuar para 2027. Entendo que é uma situação de momento, faz sentido no momento, mas em algum momento, no curto prazo, eles vão precisar de um piloto que vá assumir esse papel de aposta da equipe para o futuro. Né? E aí pode ser o Herta, como está tudo indicando, mas, assim, de imediato, acho muito importante a Fórmula 1 voltar a ter 22 carros, e gostaria que fossem mais. Não é uma coisa fácil, porque tem o bolo financeiro que todo mundo se habituou a dividir só por 10 ali, e é muito fácil se acostumar com esse tipo de coisa, né? Ficou mais sustentável a situação financeiramente, mas, assim, em termos esportivos é pobre, né? 20 carros eu acho realmente pouco. Seria muito bom se tivesse 26 para manter a tradição, mas 22 já é um avanço, já melhora um pouco. E, enfim, isso acaba sendo uma boa notícia e acho que, assim, em termos de desempenho, não são pilotos que comprometem também. Acho que a equipe está bem servida para o primeiro ano dela, e aí depois preparar alguém, ver qual dos dois vai desempenhar melhor, de repente mantém ele e traz um piloto para ser lapidado aí durante um tempinho e poder sustentar as pretensões da equipe aí durante algum tempo. Certo. Vamos então voltar para o assunto de Zandvoort, que afinal de contas a gente teve, isso já foi falado bastante, a gente já bate nessa tecla há muito tempo, a questão do fator quebra, que quebra é inerente à Fórmula 1. A gente que acabou ficando mal acostumado justamente porque os carros hoje são projetados como se eles fossem carros de endurance em pequenas pausas, ou seja, um motor que é para durar muito tempo, entre outros componentes que também precisam durar vários GPs, mas você sempre tem a possibilidade de uma quebra, como aconteceu, o João lembrou muito bem, todos os motores Mercedes de outras equipes quebraram, inclusive de fábrica, faltava só da McLaren, acabou sendo contemplado neste fim de semana.
a gente tem a seguinte situação, vou até abrir aqui a tabela de pontos para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso, porque, claro, o Piastri fez os 25 pontos, o Norris ficou zerado, então a gente tem 309 pontos Oscar Piastri, 275 de Lando Norris, 205 de Max Verstappen na terceira colocação, Russell quarto, 184 pontos, Leclerc quinto, 151. A gente ainda tem bastante corrida até o fim do ano, tá? Eu particularmente ficaria mais à vontade de entregar um título para um Oscar Piastri do que Lando Norris, pelo que os dois têm feito na temporada. Apesar do Piastri não ter feito nenhuma atuação destacada, ele tem se destacado pela eficiência, digamos assim, discreta durante a temporada, que foi um negócio que a gente viu muito acontecer em 1985 no nosso GP Total Corrida a Corrida. Aliás, para quem não viu, tá lá toda uma playlist, a gente fez uma jornada de corrida a corrida dessa Fórmula 1 de 40 anos atrás. O primeiro título do Prost foi um título em que o próprio Prost teve essa eficiência, digamos, silenciosa, discreta. Aí o adjetivo pode ser feito aí no ajuste fino. Mas, de qualquer forma, eu ficaria, ao fim do ano, pelo que eles têm mostrado, mais satisfeito de entregar um título para o Piastri, porque eu vejo ainda um Lando Norris que tem aquela velocidade, isso a gente já fala também aqui, a velocidade do cara está lá, só que ele tem sido mais hesitante, mais erros, não vou nem carregar mais tintas em Canadá, porque o que a gente precisava falar de Canadá a gente já falou, a respeito de quanto o Norris precisa ainda amadurecer determinadas colocações, mas eu queria colocar um ponto aqui, que é a questão, mais uma vez, de postura. Lando Norris quebra o carro, ele sai do carro e tem uma postura total e absolutamente derrotista, o que me incomodou bastante, porque antigamente os carros quebravam, o piloto saía altivo, saía de cabeça para cima, tirando o capacete e voltava para os boxes. Ele não, ele foi lá e sentou num cantinho e ficou com a cabeça baixa, como se, enfim, aquilo ali tivesse abalado ele muito mais do que deveria. E eu me peguei pensando já no calor do momento de que seria muito mais interessante ele sair do carro de maneira altiva, de maneira pomposa, inclusive. Ele é inglês, o inglês sabe fazer pompa. Ele sair do carro, impávido, voltar para os boxes, e no primeiro microfone que apontar para a cara, falar assim: continuo disputando o título mundial e posso ser campeão, apesar do que aconteceu hoje. Não, a gente viu um negócio diametralmente diferente. Quando é que o Norris vai aprender, gente? Quando é que ele vai ter postura de campeão? Isso é postura de ficar ali derrotista, meu mundo caiu, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu bem. Onde é que ele vai chegar com isso? Tem que levantar a cabeça, vai lá e, continua no título. Não é uma quebra que vai me abalar. Não, abalou. A impressão que dá. O Leclerc é outro também, a gente já vai chegar na Ferrari também, a desgraça. Mas assim, quando é que o Norris vai aprender a se comportar como um campeão mundial, emular um campeão mundial? Sai do carro, sai de cabeça erguida, bora para a próxima. Cadê o Norris? Gente. Rapidinho, viu, Márcio, rapidinho. Eu não sei se você lembra quando o Schumacher, como é que o Schumacher já tinha 7 títulos mundiais? Quando ele quebrou o motor do Japão em 2006, eu me lembro que ele saiu assim, cabeça lá em cima, saiu ereto, ainda deu uma cuspida assim, saiu. Tá nem aí. Vai, Márcio. Vanderlei Luxemburgo falaria outras coisas absolutamente impublicáveis e irreproduzíveis aqui, mas assim, apontando para o céu, cabeça erguida, tá? Fazer assim, um contorno bem grande do que o nosso fino Vanderlei Luxemburgo fala, mas é preciso ter essa postura altiva, de não se abalar. Não, a primeira coisa que o cara fez foi se abalar. Como é que se trata o psicológico desse pessoal? Será que não tem alguém para bater nos ombros e falar assim, cara,
Não é desse jeito que você vai chegar no título. Não é focando no problema, é focando em solução. É uma coisa que eu tenho uma filha de 7 anos de idade, às vezes ela se depara com um problema pela frente e fala assim, filha, foca na solução, não no problema. E parece que eles focam no problema de maneira demasiada. Parece que não tem ninguém ali para ser um cara, um consigliere, sabe? Eu vou pegar um termo da máfia mesmo, um consigliere para chegar e cantar no ouvido e falar assim, cara, não é por aí. Faz diferente que vai ser bom para você. Vai, Márcio. É verdade. É uma postura, ele realmente não... Ele é autoimune, né? Ele não merece ser campeão, ele tem as ferramentas, ele tem velocidade, se olhar a corrida. Outra coisa, de novo, né? A previsão era de chuva, então uma coisa que influenciou a corrida também foi esse negócio de você ter que apostar, vai chover, não vai, os acertos diferentes, sempre aquela coisa de ter que ajeitar um dia antes, a gente já falou muito sobre isso também. Mas assim, era curioso ver, por exemplo, que antes do primeiro safety car, a distância entre eles estava em torno de 4 segundos, foi caindo. Ele tinha um ritmo um pouco mais rápido do que o Piastri, até que depois ele acabou desgastando os pneus mais cedo também, principalmente os traseiros, apesar de também estar andando na turbulência, sempre acelera um pouco o desgaste, né? Mas aí depois, quando começou a chover, a pista chover, ficar um pouquinho escorregadia, eles ficaram num ritmo muito parecido entre eles, operando em torno de 1 segundo de diferença, porque já tinha tido o safety car, né? Então, assim, é curioso isso. Na chuva, o ritmo muito parecido, no seco ele estava um pouco mais rápido, e ainda assim estava atrás. Ele acabou perdendo 18 pontos, na verdade. Se a quebra tivesse sido com o Piastri, o prejuízo teria sido muito maior, de 32, né? Porque ele estaria perdendo 25 e cedendo mais 7 ainda. Então, no caso do Lando, foi uma perda de 18, que é uma perda grande, mas não é a perda de quem tá vencendo a corrida, né? É uma perda um pouco menor. E ele, na verdade, a impressão que passa é de que é um alívio ele poder tirar dos ombros o peso de estar competindo, de estar ali na disputa. E isso lembra até um pouco o Nico Rosberg, né? Tem gente que é assim. O Nico foi campeão e, na mesma hora, anuncia que está abandonando a Fórmula 1. Tem gente que parece que o peso da competição, da hora da verdade, claro que não é fácil, né? Não é um ambiente fácil, estar da frente do mundo inteiro, muito exposto a erro e tudo mais, a pressão enorme. Mas você olha um Djokovic, por exemplo, no tênis, chegou de novo agora às quartas de final do US Open, né? Imagina a rotina de sacrifício que esse camarada faz, né? De preparação física, foi de novo nos 4 grandes lãs do ano e foi a quarta de final. Isso já beliscando os 40 anos de idade. Você olha, você vê que é a natureza dele. O Djokovic vai ter dificuldade quando parar de jogar, porque ele não vai conseguir. Ele é um animal de quadra, é um animal competitivo, né? Para ele não é sacrifício, é a natureza dele. É a natureza dele lutar. Né? Quem viu a final do Australian Open de 2012, 6 horas de jogo, ele e Nadal, eram 2 animais ali na quadra, dispostos a morrer na quadra. E o Lando não é assim. O Lando parece que ele se violenta nessa competição, parece que violenta ele. Eu vou abrir um parênteses aqui. O Marc Marques é esse animal competitivo. É o cara que se propôs voltar por uma Ducati que era longe a pior que ele tinha disponível, para mostrar que ele ainda tinha força, que ele ainda podia dar a volta por cima, virou titular da Ducati de fábrica e está promovendo o massacre da Serra Elétrica na MotoGP. É uma grande volta por cima de um cara que continua com fome, continua sendo esse animal, esse gladiador disposto a competir. Eu queria só colocar esse parêntese, porque a gente está vendo isso hoje na MotoGP. Um cara que destruiu mentalmente o Pecco Bagnaia, que não é qualquer um, ele era uma grande referência da Ducati, campeão pela marca, e que foi mentalmente destruído pelo Marc Marques, que destruiu todo o resto da concorrência também. Todo o grid da MotoGP está destruído. O grid inteiro está destruído. Minimizados. Você tem ali, entre caras fortes como o Bezzecchi, que está indo muito bem com a Aprilia, o Quartararo tentando fazer funcionar, e a Yamaha, quando faz funcionar, ele também é um grande batalhador, você consegue enxergar
batalha nisso. Caras como o Johan Zarco, que é de meio de grid, mas que também se propõe a nunca desistir, e até os tombos do Zarco, a vitória épica dele na França, enfim, são caras que são dispostos a lutar. Você percebe isso. Você chega lá o Marc Marquez com a Ducati toda vermelha ali na tua cola, mas você não desiste, você rebenta seus pneus, mas não deixa o cara passar. O Bezzecchi, recentemente com a Aprilia, fez isso. Assim, não, olha, eu vou moer meus pneus, mas o cara não vai passar. Claro que uma hora passa, cede, não tem jeito. O Marc Marquez hoje é uma força da natureza. Agora, o cara vai fazer o quê? Vai abrir, vai desistir, vai... Ah, meu Deus, ele tá atrás de mim, o que eu faço? Sabe, eu acho importante colocar isso, como é o exemplo, sim, do Joko. São pilotos e atletas e caras que se entregam na competição. É uma coisa que mistura com o próprio instinto primitivo presente no nosso DNA, de competir, como se fosse aquilo a vida. Mas sabe? Isso, Lucas, é o grande barato do esporte, cara. É porque é um lugar que você pode manifestar. A gente quer ver isso no esporte. A gente vive de emoção quando a gente vê o esporte. E quando a gente vê esse instinto aflorado de um competidor contra o outro, isso cresce, isso faz com que a história simplifique, a crônica renda para contar uma história como essa. Né? Agora a gente vê um piloto que tem todas as chances de ser campeão mundial, sofre uma quebra e tem uma postura de criança quando quebra o carrinho. Quebrou meu Hot Wheels. Como é que pode isso? E como é que a McLaren condescende com isso? De virar e falar assim, cara, vamos aí, cabeça erguida, vamos para a próxima. Deve dar agonia ser engenheiro de pista dele, assim, deve dar agonia. Sabe? Ter vontade de você sacudir a pessoa mesmo. Mas, assim, claro, posso estar julgando aqui, né? A natureza de cada pessoa. Você lembra que o Borg, voltando ao tênis, se aposentou com 26 anos também, porque não estava suportando o peso da invencibilidade. Né? E com 26 anos quis parar porque não estava mais aguentando aquilo ali. Cada um é feito de um material, né? Cada um é feito de um material, mas assim, teoricamente, você para chegar ali tem muitas filtragens atualmente, né? Sempre teve e tem muitas filtragens. Para o inglês um pouco menos do que para outras nacionalidades, mas é inegável que o Lando tem talento para se firmar no grid. Ele tem talento, ele merece estar ali no grid da Fórmula 1, numa equipe de ponta, ele tem talento para isso. Mas realmente ele a natureza dele é angustiante. Você torcer por alguém assim é angustiante. Era muito diferente de torcer por um Rossi, torcer por um Ayrton, por um Loeb, pessoas que você sabe que vão tentar. Né? Você estava vendo o GP do Japão de 89, aquela armadilha toda, e isso impossível, você sabia. Ele vai tentar. Em algum momento, se não tiver a chance, ele vai inventar, vai tentar. Era a mesma coisa com o Rossi na Espanha em 2009, com o Lorenzo. Não ultrapassou na reta oposta. Acabou, o Lorenzo venceu. Não, é o Rossi que está ali atrás. Ele vai tentar, ele vai tentar. Ele vai dar um jeito de tentar. Né? E fez aquela ultrapassagem ontológica. Então, a gente até falou sobre o Jacques Villeneuve, né, que muita gente menospreza, mas ele tinha essa situação também, o Jacques. Ele, mais do que o Damon Hill. Ele podia não ter, de repente, o nível de estar operando tão bem quanto o Hill tinha em termos de potencial naquele momento ali, mas era um piloto que chamou a responsabilidade. Você lembra que em Jerez, em 97, ele falou, bom, chegou o último chute, agora eu vou para cima e vou, é minha vida aqui, minha chance de ser campeão do mundo, eu não vou ficar aqui parado aqui em segundo, eu vou para cima. Então é isso. E ele foi perfeito em Jerez. Fora a largada hesitante, o Villeneuve ele foi absolutamente clutch. O piloto tem que bater no peito, cara. Tem que bater no peito e botar a faca entre os dentes, né? Tem que fazer isso. Tá na mão do Norris, ele é mais rápido do que o Piastri, ele tem as ferramentas, ele tem que só que... Não sei se tá ficando tarde, já tá ficando perigoso. Mas se ele consegue emendar uma sequência de 3 vitórias em sequência, ele volta pra briga. Ele volta pra briga. Mas a gente tem que lembrar que já estamos entrando no último terço do campeonato, né? Tem muita coisa, mas já é o último terço. Então já tá chegando um momento crítico do campeonato e o Lando não acorda pra vida.
E o Piastri, outra coisa que eu acho do Piastri, ele é um piloto que a gente está falando aqui da sobriedade dele, realmente ele foi um final de semana muito sóbrio, as vitórias dele são muito sóbrias. Passa a sensação até que ele está talvez andando até abaixo do próprio limite. Ele tem alguma reserva técnica de chegar e se impor mais. Eu tenho essa sensação, às vezes, que ele poderia fazer. Ele não faz mais porque ele percebe que o Lando não desafia para ele fazer esse algo a mais. Isso acaba influenciando o próprio Oscar. O Lando não tá induzindo ele a erro, não está forçando o erro. Né? Não tá... Ele agora, daqui para frente, ele vai ficar cada vez mais confortável, porque com a vantagem que ele tem, ele não precisa mais assumir risco louco daqui para frente. Ele opera com mais margem daqui para frente. E daqui a pouco vai ter aquela sensação se ele chegar em segundo lugar e não precisa mais vencer, se chegar em segundo lugar e vai ser campeão. Daqui a pouco vai ter essa situação. Vai demorar muito. Um ponto agravante é que na próxima semana, no próximo domingo, a gente já tem Monza, que é uma pista muito diferente, que toda equipe leva pacotes aerodinâmicos diferentes. A McLaren, a gente sabe que é o melhor carro da temporada, tem sido sistematicamente. Um ponto fora da curva foi Canadá, por exemplo, a gente já discutiu sobre isso. Só que a McLaren é um carro que ela tem performance sem ser o mais rápido em velocidade máxima. E muitas vezes é o carro com menos velocidade máxima nos Speed Traps. Mas agora a gente vai ter as longas retas de Monza, um comportamento dinâmico diferente dos carros, é uma pista também de personalidade, e isso, claro, sempre bem-vindo, diante do que a gente já discutiu aqui na pauta de hoje. Mas a questão é que eles estão indo para Monza, não é o melhor lugar do mundo para que o Lando Norris tenha o conforto de tentar dar essa volta por cima, porque de repente a gente pode ter alguma surpresa, carros mais competitivos, carros ameaçando a supremacia que vem acontecendo de McLaren. Portanto, é um cenário em que você coloca mais variáveis em jogo, não é um cenário em que o carro é o melhor do fim de semana. Não dá para garantir, porque Monza é Monza. E você tem aí a característica de você usar carros com aquelas asas de baixíssimo arrasto, você aproveitar as longas retas, coisa que não é exatamente a característica principal de McLaren. McLaren ela tem um excelente aproveitamento de curva, um bom balanço, dirigibilidade, tração, frenagem, mas não top-end. E a gente está indo para Monza. Então, você tem que colocar mais essa questão na equação dessa jornada de um Lando Norris que, se não se mostrar forte agora, realmente vai ficar tarde. E lembrando-se conta que ele vai perder 10 posições no grid por trocar o motor. Tem esse detalhe. Monza, onde o Bortoleto fez a melhor corrida da vida dele, provavelmente, no ano passado, né, de Fórmula 2. Vamos ver se vai conseguir repetir o bom desempenho esse ano lá. Mas foi realmente uma corrida fantástica que ele fez ano passado, de último para primeiro, chegando 10 segundos à frente. Vocês querem falar um pouquinho sobre os estreantes que tiveram papel bastante importante? Sim, vamos para essa pauta então, Márcio, porque afinal de contas a gente teve Oscar Piastri na primeira posição, Max Verstappen, que fez uma largada incrível, aquela salvada brilhante. Primeira coisa que eu pensei, depois daquela salvada na curva 3, foi no Nigel Mansell, que a gente acostumou a ver Mansell como uma grande referência de car control, um cara que domina um carro que já está fora dos limites. O Mansell assinaria aquela salvada que o Max deu, que levantou muita areia, aquele mergulho que ele deu, subiu bastante areia, você fala assim, meu Deus, ele está no gelo. E ele conseguiu trazer o carro e conseguiu manter a P2, porque uma coisa é você controlar o carro e perder um monte de posição. Outra coisa é você controlar o carro ainda mantendo a posição da mesma forma. Ele depois foi ultrapassado pelo Norris. Sim, ponto positivo do Norris no fim de semana foi a ultrapassagem dele no Verstappen.
com o contraponto de que ele não deveria ter perdido essa posição, ele não deveria ter perdido a pole, isso a gente também já colocou aqui em consideração, mas a ultrapassagem do Norris Hammett foi uma ultrapassagem muito bonita, decidida, com uma movimentação certa, só que teve a quebra. Então, Max, ele herda a segunda posição e em terceiro lugar chega um surpreendente Zac Hadjar, faz a melhor corrida provavelmente da vida dele, em que ele foi sólido a corrida inteira, fez uma qualificação brilhante, conseguiu controlar a pressão, o assédio de Charles Leclerc, assédio de George Russell durante a corrida, manteve ritmo, manteve a cabeça, uma cabeça que ele não teve no campeonato de Fórmula 2, isso a gente também já falou aqui durante os nossos fins de semana de análise de Fórmula 1, quando a gente já elogiou o Hadjar. Ele tem sido realmente um novato muito positivo e que me faz queimar a língua. Isso eu faço questão de falar, porque quando começou a temporada, eu falei, olha, o Hadjar, ele está sendo titular por uma conjuntura favorável, eu chamei ele de piloto de entre-safra e ele está surpreendendo positivamente. Muito mais do que o Yuki Tsunoda, que está lá sofrendo maus bocados no segundo carro da Red Bull, mais que o Liam Lawson, que começou a temporada com 2 desastres na titularidade de Red Bull, é chamado de volta, né? Aquele modo, entre modo Kvyat, que você é rebaixado e tenta recuperar a carreira, mas sendo bem inferior ao que o Hadjar está mostrando durante o ano. O único ponto negativo que eu vou falar, e eu não posso deixar de falar, o quanto os atuais pilotos de Fórmula 1 desrespeitam os troféus. Hadjar quebrou o troféu. A parte do problema, a gente sabe, são os organizadores, com essa história de fazer troféu de Lego. Lego é o brinquedo da minha infância, mas não é para fazer troféu de Fórmula 1 de Lego. Me desculpe. Sabe, o troféu representa, é um símbolo do esforço compensado, é recompensa pelo esforço, pela excelência, pela entrega. Tem que ser nobre. E muito provavelmente, e isso aí é uma coisa também inerente a isso, que seja também de materiais nobres. Ou agora a gente vai fazer medalha olímpica de Lego, de plástico, de bioplástico, ou seja lá o que for, alguma coisa eco-friendly só para fazer uma pautinha SG nas Olimpíadas. Ou vai continuar ouro, prata, bronze pela nobreza que representa o esforço do atleta. Troféu de Fórmula 1 é a mesma coisa. E vai lá o Hadjar e chacoalha o troféu como se ele fosse de inox. Não, é uma porcelana linda que fizeram lá e que acabou quebrando. Sabe? E Lando Norris batendo garrafa de champanhe, quebra outros troféus. E o troféu da Hungria, que é lindo, é um dos mais bonitos também. O único ponto negativo é isso. Sabe? Eu acho que tá faltando respeito geral ao troféu dos integrantes do pódio da Fórmula 1. Isso por parte dos pilotos, que estão quebrando o troféu adoidado, sabe? Isso aí revela uma falta de cuidado, uma imaturidade, tá? Uma falta de consideração. E dos organizadores também, aquele gorila ridículo de Paul Ricard, aquele o bonequinho de Austin. Meu Deus do céu, o que era aquilo? Aquele bonequinho ridículo que era plágio, não era nem plágio de Lego. Era uma mistura de Lego com Mickey Mouse, que na verdade era um ursinho, que também era uma coisa infantiloide, e que ameaçou de processo a Pirelli. Eles tiveram que cancelar o troféu de bonequinho e colocar lá um troféu improvisado para o primeiro lugar, parece um escapamento de moto, e os pneuzinhos da pole position para o segundo e terceiro. Ou seja, você tem uma total falta de respeito ao troféu para os integrantes do pódio, tanto de pilotos quanto de organizadores. Isso está muito errado. Isso também tem que mudar na Fórmula 1, e não podia deixar de colocar esse ponto aqui. Eu elogio muito o Hadjar, ele fez uma corrida maravilhosa, ele está queimando minha língua, porque eu chamei ele de piloto de entre-safra, ele está sendo um dos destaques positivos, mas essa história de desrespeitar troféu, para mim, tá pesado. O grande problema do Hadjar agora é
corre o sério risco de ser promovido, né? Esse é o grande problema, porque, para vocês terem ideia, o Quando a promoção Tsunoda, é um castigo, e hoje é o que está acontecendo realmente. o Tsunoda foi promovido, e eu me lembro bem, o Tsunoda tem algumas bravadas que, pelo amor de Deus, ele esteve no Grande Prêmio do Japão, corrida de casa, eu vou pensar no pódio. E hoje, passadas mais de 15 corridas, ele é o último colocado no Mundial de Pilotos dentre os que pontuaram. Ele é simplesmente o último colocado, marcou pontos. Ele está, por exemplo, do Bortoleto, do Berman, que são pilotos jovens, novatos, mas um está de Haas ou de Sauber, ele está de Red Bull, que queira ou não, ele é o quarto colocado no Mundial de Pilotos. O grande problema do Rádio é esse. E pelo que se fala bastante, o Tsunoda não vai ficar, acabaria sobrando pro Radiar. Ele está fazendo um baita trabalho, lembrando, vamos lembrar um pouquinho, o Radiar ele começou o ano em lágrimas. Ele bateu na volta de apresentação. E se deu uma grande volta por cima. É um piloto, sim, dos novatos, eu colocaria ele e o Bortoleto como os grandes destaques, positivos, que também existem os destaques negativos. E nisso a gente vai falar aqui no André Kimi Antonelli, que vamos voltar ao Mundial de Pilotos, ele está empatado com o Alexander Albon, que é uma equipe cliente da equipe dele. O Antonelli é piloto Mercedes e o Albon é piloto da Williams. Isso foi uma bela corrida, chegou em quinto lugar. Chegou em 15º, chegou em quinto. Uma ótima largada, se aproveitou dos problemas e chegou em quinto lugar. Mas isso não tira o fato do Antonelli ter feito uma corrida, ter feito uma temporada bem abaixo, ele estava até numa zona de pontuação, e ele deu uma pancada no Charles Leclerc totalmente, como o Felipe já foi igual a dizer, né, viajou na maionese, né? Pelo amor de Deus, uma ultrapassagem totalmente sem a noção nenhuma. É um piloto pressionado, 18 anos, piloto que está claramente abaixo do esperado. O Toto Wolff tinha muita esperança nele. Na verdade, o Toto Wolff enxergava o André Kimi Antonelli, o Max Verstappen de 2015 para 2016, que o Max Verstappen, na verdade, não bateu primeiro na porta da Red Bull, bateu na porta do Toto Wolff. O Toto Wolff não tinha condição de dar um carro. Então eu vou lá na Red Bull entregou o carro da Toro Rosso, e hoje também onde é que o Max Verstappen está. Então o Toto Wolff enxergava, ou ainda enxerga, não sei, o André Kimi Antonelli muito nessa situação de, olha, é um talento geracional que está vindo aí, eu não vou perder a chance, eu vou colocar na Mercedes de uma vez. A gente está vendo um piloto errático, sim, com talento, ele teve seus brilhos, ele foi o primeiro novato a subir ao pódio, ele subiu no pódio no Canadá, mas é um piloto que está performando bem abaixo da expectativa. Ele vinha até fazendo uma boa prova ontem. Sim. Ele vinha fazendo, falando ontem, mas o vídeo, claro, fica mais tempo aqui, mas ele vinha fazendo uma boa prova na Holanda, nos Países Baixos, progredindo bem, embora tenha de novo começado muito atrás do que o potencial do carro, e tem se posicionado mal, né, principalmente nas corridas, e depois até que o trem de prova dele vinha sendo bom. Mas assim, sobre o Hadjar, eu acho curioso a gente notar que o Leclerc ele fez o pit stop numa hora ruim em termos de safety car, acabou perdendo a posição para o Russell, e todo mundo lembra aqui como é que ele foi para cima do Russell com a faca entre os dentes e passou, até acho que na hora de defender ele foi além da conta porque ele reagiu na defesa, mas assim, a forma como ele ultrapassou, que foi, botou a faca entre os dentes e foi com tudo para fazer aquela ultrapassagem. Eu nem puniria ele por aquilo ali, porque saiu da pista, mas ele também não tinha espaço, né? O Russell não deixou margem para ele estar um pouco mais para dentro, e ele não conseguiu fazer isso com o Hadjar. Não conseguiu. Ele conseguiu ultrapassar o Russell, mas não conseguiu ultrapassar o Hadjar. O Hadjar conseguiu se manter na terceira posição, na quarta posição, que virou terceira, no ritmo. Ele conseguiu se manter num ritmo compatível com a posição e não foi atacado diretamente, não chegou a entrar em disputa direta, né? Então, uma prova silenciosa, uma prova discreta, aparentemente, mas uma prova excelente dele, realmente excelente. Ele tem potencial mesmo para se firmar no grid, fez bem a Fórmula 1, essa chegada dos pilotos, assim, oxigenou bastante, foi um ano, foi muito bom, muito positivo essa renovação do grid. Tinha muito piloto, e é o caso dos pilotos da Cadillac, pode ser dito isso, muito piloto que estava confortável na Fórmula 1, muito piloto que estava confortável em fazer carreira,
e ficar ali muito tempo. O Bottas, sobretudo, mais do que o Pérez até, estava muito Móveis e confortável. utensílios, Lucas. Era móveis e utensílios da Fórmula 1. Pois é, Tava ali. isso não pode acontecer quando você só tem 20 vagas para o mundo inteiro e tem uma juventude chegando e batendo as portas e não conseguindo entrar, porque não tem mais, graças a Deus, pilotos não morrem mais na pista como morriam antigamente, não se quebra como se quebrava, mas infelizmente tem menos equipes e não tem rotatividade praticamente. O piloto chega e a experiência é um fator precioso, tanto que a própria Cadillac está mostrando isso. Então, se você tem anos de Fórmula 1, você já, por si só, você já é considerado sempre para continuar por lá. Você se estabeleceu para fazer uma carreira, você é considerado. O caso do Drogovic, já não tem experiência, mas ele não teve chance de ter experiência, né? Porque não surgiu essa oportunidade. Então, você acaba sendo punido duas vezes, né, de certa forma. O oxigenou foi muito interessante, o Berman fez uma boa corrida também, a própria Haas, em geral, com a aposta de largar com o pneu duro e ficar bastante tempo na pista, os pilotos conseguiram fazer funcionar a estratégia, fez uma boa atuação. O Adjar, como a gente falou, o Bortoleto fez uma corrida abaixo, principalmente porque caiu no anti-stall na largada, né, então já todo o trabalho bom que ele tinha feito na classificação caiu para a última colocação ali e teve um ritmo interessante na prova, um ritmo compatível ali, mas a estratégia dele, Deus me livre, foi realmente latrinária, como o nosso chefe Edu costuma falar, porque você não para no segundo safety car, depois leva para o box, com todo mundo em ritmo de corrida, realmente uma estratégia triste, que a corrida dele já começou errada, com um anti-stall na largada, com a largada que caiu no anti-stall e ficou lá para último. E depois o desempenho dele foi compatível com o Hülkenberg, em termos de ritmo de prova. Ele foi um pouco beneficiado no safety car em relação ao Hülkenberg, acabou ficando à frente lá, mas aí depois a estratégia final dele foi terrível. Então não dá para julgar tanto assim dessa forma. Muita gente falando, a Sauber foi fogo de palha, já voltou a ficar ruim. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma. O desempenho da Sauber melhorou muito com relação a Assoalho. E como o Lucas começou falando aqui, Assoalho em Zandvoort é muito diferente a situação, porque quando você tem, não é só curvas inclinadas, você tem uma curva inclinada que é extremamente curta, né? Logo ali, foi justamente onde o Antonelli bateu no Leclerc, onde o Hamilton errou, aquela curva, por exemplo, é muito inclinada e muito curta, então o carro nem pode estar com high rate, né, com a altura em relação ao solo, muito radical para baixo também, porque você acaba correndo risco de bater o bico e bater o extrator, o difusor, né? Então você tem que estar um pouquinho mais alto também. É uma pista muito, até pelas subidas e descidas, né? Você não pode estar com o carro extremamente baixo. Então é uma pista muito específica, né? E aparentemente a Sauber não se encontrou tão bem nesse fim de semana em Zandvoort. Pode ser que em Monza espero um desempenho mais competitivo deles em Monza, inclusive do Bortoleto, por andar muito bem na pista lá. Então, essa não foi exatamente a melhor corrida dele, mas ele realmente tem feito uma temporada muito boa, está muito, muito firme. Até a gente já viu nessa corrida de Zandvoort ele pela primeira vez reclamar um pouco com a equipe pela estratégia, né? Ele falou num tom diferente. Ele tem sempre sido muito, muito cortês, mas dessa vez ele já chamou um pouco a responsabilidade, deixou claro que não ficou feliz com a forma como a equipe administrou a corrida dele. Vou até brincar que ele caiu no anti-stall e devia ter caído no anti-stroll também, porque ele ainda acabou tocando o stroll, né? Logo no início. E isso também não ajudou, né? Então, quando você vai lá para trás, bagunça tudo, né, cara? A corrida fica toda plano B, plano C, fica tudo muito bagunçado e foi o que aconteceu com ele aí nesse fim de semana. Vocês querem falar sobre algum outro estreante, alguma coisa que vale a pena? Estreantes, eu acho que não. Acho que a gente já pode pular para o duplo zero da Ferrari, cada um com o seu destino, mas com circunstâncias diferentes. Abandono de Leclerc, abandono de Hamilton, os dois por choque, os dois por quebra, só que provocadas de maneiras bem diferentes. Vamos falar um pouquinho de Ferrari.
porque afinal de contas está começando a ficar muito complicado também para o Hamilton. Toda a expectativa que existia dentro dessa união entre, mais uma vez eu vou falar, o senhor dos números da Fórmula 1 com a principal equipe da história da Fórmula 1. É um binômio muito forte e que, claro, lança expectativas. E para mim tem sido uma grande decepção. E lá no comecinho do ano eu já falei, olha, a gente tem que contar com a possibilidade de não dar certo. E eu não estou vendo dar certo. A gente está indo para o último terço de temporada e eu não vejo um Lewis Hamilton resolvido para 2025. Talvez para 2026. Mas um cara que não está mais no prime da carreira e que continua sistematicamente andando atrás do companheiro de equipe, companheiro que é o piloto da casa, nasceu na casa, foi formado pela casa para ser o futuro da equipe, e que errou e bateu. Leclerc foi tirado da corrida pelo Antonelli que vinha, se você pegar a tabela de pontos do Antonelli, ele, nas primeiras 5, 6 corridas, ele pontuando com frequência, aí chegou aquele fim de semana de Imola, que ele levou os coleguinhas da escola, parece que depois daquilo nada mais deu certo para o Antonelli, ele passou todas as corridas sem pontuar, com exceção do pódio em Montreal, que o carro estava bom para caramba, e nesse fim de semana, teve um fim de semana que ele, não neste, mas um fim de semana que ele também marcou um pontinho de um 10º lugar, ou seja, um pódio e um 10º lugar, desde daquele fim de semana de Imola, ou seja, o cara também já não rende nada, ainda tira o Leclerc da corrida, foi uma manobra, bom, já foi dito aqui, que foi desastrada. Mas a situação, Leclerc vai para a próxima, mas Lewis Hamilton errou e bateu. E foi num momento que a pista estava ligeiramente escorregadia, aquela garoa, e o Hamilton foi o único que bateu, como você falou, Lucas. A situação do Hamilton só piora e já começa a ter erros negativos. Esse final de semana o Hamilton quebrou o recorde do piloto que mais demorou, o piloto Ferrari a mais demorar a subir ao pódio. E, lógico, não está contando o pódio da sprint da China, que ele venceu ali um ponto muito fora da curva dessa temporada, muito abaixo do Hamilton. E eu vi uma entrevista, li uma entrevista do Binotto que ele bem que exemplifica, né? Na época do Schumacher, ele resolveu os problemas internamente. O Hamilton está querendo resolver para todo mundo ver. Isso não pega bem, ainda mais numa equipe como a Ferrari. Tá no mudo, tá, Márcio? Tá no mudo. Obrigado, desculpa aí. Realmente ele não é producente, né? O Hamilton não é producente, ele não é um Schumacher, um Piquet, um piloto que vai chamar a responsabilidade, construindo a equipe, está disposto a perder junto para depois ganhar junto. Não é o perfil dele. Eu acho que o Hamilton ele não está bem, assim, não é só a idade, não, ele não está bem. Todo o hype em torno do Verstappen, e ele tendo se acostumado tanto a isso durante tanto tempo, quando na verdade, assim, Rock 3, tá? Rock 3, quem viu Rock 3 aí, perdeu os olhos de tigre, sabe como é que é? Andou tendo lutas fáceis ali, na hora que veio o desafio mesmo estava amolecido. O Nelson passou por isso também. O próprio Nelson passou por isso quando chegou na Williams em 86, ele não estava com os olhos de tigre para o que vinha pela frente ali, tinha mais potencial do que isso e tudo mais. Enfim, o Hamilton, ele, agora, ao contrário do Nelson, que era um cara que sabia perder e ia resolver tudo internamente, e construir a equipe, desenvolver, o Hamilton ele tá mais preocupado em preservar a própria reputação do que em fazer o time funcionar. Então, tá cada vez ficando pior, cada vez ficando tá um roda-moinho isso aí, e cada vez afundando mais, cada vez ficando mais amargo. Tem tudo para sair da equipe pela porta dos fundos,
né, meio como o Prost saiu da Ferrari de um jeito ruim e fica marcado nesse sentido. Não vai reduzir, de certa forma, a prateleira dele na visão da imprensa britânica, que sempre agora tem um GOAT para chamar de seu, né? Tem os números ali para tentar sempre colocar ele como o maior de sempre ou um dos dois maiores de sempre, mas não está legal. Ele está jogando, realmente está reduzindo o próprio tamanho histórico, com certeza, porque era uma chance de estar trabalhando bem. Acho que todo mundo estava pronto para perceber, se ele não tivesse entregando o máximo de desempenho, mas com uma postura, baixar a cabeça, trabalhar, progredir, unir a equipe, enfim, era uma postura que se esperava dele, né? E ele não tá fazendo isso, não está sabendo lidar com o massacre que está sofrendo do Leclerc ali também. Está se comportando muito mal com relação a isso e tem sido uma história triste, uma história feia. Ele ali, no meu entendimento, as tintas melhoraram muito, mas no molhado tinta sempre é um pouco mais escorregadio do que o asfalto, né? Sempre um pouco mais impermeável. Era assim para todo mundo, não é só para ele. Ele foi o que bateu, né? Ele foi o que bateu. Ele foi o único que bateu. Mas assim, no meu entendimento, naquela curva ali, ele foi demais na tinta. Talvez com velocidade demais ali, escorregou e aí não conseguiu controlar. Bateu. E no caso do Leclerc, foi, no meu entendimento, o total do Antonelli, não foi dele ali. Não vejo no Leclerc. A postura do Leclerc a gente pode questionar depois, a forma como ficou ali. Mas é diferente também, né? É diferente de você, do Lando dele, ele não está brigando por título, ele está lutando ali para tentar fazer o carro funcionar e conseguir ter desempenho. E aí vem um garoto e acerta ele da forma como acertou ali. Não, dá para compreender um pouco mais o caso do Leclerc ali do que do Lando, né? E a foto, sim. A foto dele lá, acho que era nas fotos do ano, né? A foto dele lá em cima, no morro. O cara de ouvido de Wazar tá. Acho que é uma das fotos do ano. Ele rendeu vários memes, mas ficou muito bom. Mais algum assunto para a gente tratar de Holanda? Senão a gente já vai passar para as terras portuguesas, que a gente teve uma sessão nostalgia no fim de semana. Houve uma etapa da Porsche Cup em Portugal e dentro da programação do fim de semana da corrida, a gente teve homenagens a Nelson Piquet. Ele que pôde voltar a ter o contato com a BMW M1 Procar, que ele guiava lá nos idos de 79 e 80, e principalmente com sua boa e velha BT52B, carro do seu título de 1952. Estou até selecionando aqui, vamos colocar no destaque, porque afinal de contas é um carro que não tem como ficar indiferente. O carro é lindo demais. Vou colocar aqui. Eu acho que o legal é que não apenas ele, estava todo mundo lá, Bernie, Reb Blash. Exatamente, o Gordon Murray estava lá também. Foi bem interessante também por esse lado. O Nelson não foi uma homenagem que Nelson Piquet no Estoril, voltando a ter o contato com o seu velho carro de 1983, Brabham BMW BT52B, motor M12/13, assinada por Gordon Murray, e um título maravilhoso, o primeiro título de pilotos da era turbo da Fórmula 1, uma combinação realmente histórica. A gente sabe que o Nelson, por alguns motivos, tem ficado um pouco outsider dos movimentos de nostalgia, tanto da Fórmula 1 quanto de outros festivais, mas é importante ter ele mais uma vez aí com o carro dele, valorizando lindo, né? O que ele fez enquanto piloto, o currículo dele, a grandeza que ele teve enquanto tricampeão mundial. Eu acho que
a gente tem que, muitas vezes, ter essa questão de separar o CPF do CNPJ e elogiar o que tem que ser elogiado. E o Nelson teve uma carreira incrível enquanto piloto, os 3 títulos mundiais dele, cada um construído de uma maneira, cada um com uma grande dificuldade, um grande desafio, todos eles superados pelo Nelson, e a devida homenagem feita com ele no Autódromo do Estoril durante esse fim de semana de Porsche Cup. Queria um pouquinho a palavra de vocês também. Que carro lindo, né? Carro lindo. A foto tá muito bela. Então, o capacete do Piquet combina muito com o carro esse carro da Brabham. E realmente, como você falou, Lucas, infelizmente o Nelson, por motivos que a gente vai repetir aqui, ele está um pouquinho de fora de todas as homenagens que ele merece receber. E foi muito legal a Porsche Cup. E por sinal, a Porsche Cup, ele até colocou uma BMW, né? É um motor BMW, botou um M1 também, né? Também correu, ele andou no M1. Então, sim, o Nelson merece todas as homenagens, é um ídolo da nossa infância, é bom que se diga também. Ele é um ídolo da nossa infância, uma referência de como, quando começamos a assistir a Fórmula 1, nós somos da mesma geração, e muitos que assistem são da mesma geração, e como eu falei, não apenas o Nelson, mas estava o Bernie Ecclestone no auge dos seus quase 95 anos, acho que ele já completou 95 anos, eu não vou saber aqui de cabeça, ele já fez o Ecclestone, se eu não me engano, ele é de 1929, ou seja, não, já teria completado. Ele é de 30, mas eu não 29 sei se ou 30, tá? Isso eu tô puxando de cabeça, que eu não recomendo. Por isso que eu tô falando, eu não sei se ele já completou ou ainda vai completar 95, mas ele estava no Gordon Moore, então estava toda a sua velha equipe, né? Então, mas a gente também, a gente até se emocionou bastante quando a gente viu o Stewart, e a gente também leva esse susto, porque o Nelson já tem já tem 42 anos. A gente, cara, como o Lucas falou, né, já foi há menos tempo isso, né? O Gordon Murray, né, que recentemente falou que está lutando contra um câncer. Então, assim, essa galera aí foi muito marcante para todos nós, e de repente eles já estão velhinhos aí, o Gordon Murray, cabelo branquinho, o Nelson ainda está bem ainda, mas já está com seus 73 anos. Então, vamos curtir essa galera enquanto eles estão aqui conosco. Esse é um recado que a gente pode dar. Acho que a gente tem que registrar o trabalho do Denner Pires, da Porsche Cup. O Denner é uma pessoa realmente que tem feitos muito grandes na história, uma pessoa discreta, mas realmente fez muito pela Porsche Cup aqui no Brasil, e conseguir reunir todo mundo como ele reuniu é típico dele. O Denner é uma pessoa que uma vez como prêmio ia ter um Porsche antigo que ele restaurou, e aí precisava de um vidro que ele conseguiu, se eu não me engano, em São Francisco, nos Estados Unidos. Ele conseguiu esse vidro lá. E ele é uma pessoa que, para transportar esse vidro de lá dos Estados Unidos para cá, ele não conseguiu um jeito melhor do que comprar 4 passagens, uma do lado da outra, e botar o vidro no avião para poder trazer para cá. Quer dizer, esse é o Denner Pires, esse tipo de personalidade é a dele, assim. Então, é um daqueles empreendedores que faz umas coisas muito interessantes. E esse evento lá foi muito interessante. Dizem que a gente não deve conhecer os nossos ídolos, né? O Nelson acabou se tornando um amigo pessoal, e eu não me arrependo nem um pouco de tê-lo conhecido. Sempre me tratou de maneira muito gentil, muito estendeu a mão em momentos que eu não esperava, que várias pessoas próximas não faziam isso. Ele percebeu que eu estava num momento difícil e não faz isso para falar, não faz isso para aparecer. Então, assim, eu tenho muito carinho por ele. Mandei mensagem para ele, lá no Estoril, para dizer que estava emocionado de ver ele de volta no M1, de volta no BT52. Era emocionante isso. E realmente é emocionante, é muito legal ver. E meteu o pé, né? Acelerou com vontade. Tem até uma história que contaram que quiseram colocar uma câmera no carro para filmar aquilo tudo, para registrar aquilo tudo. Ele, não, você vai atrapalhar a aerodinâmica, tira daí. Quer dizer, já tinha acordado às 7 da manhã, estava tomando café da manhã, estava ali para acelerar, não estava ali para ficar brincando, não. Então ele mandou tirar a câmera, que queria atrapalhar a aerodinâmica do carro. O velho Nelson, né? O velho Nelson de sempre.
Que bom que é uma... É para curtir mesmo, tem que curtir essa turma toda. É bom ver o Bernie também com saúde, andando com mobilidade, com o mesmo cérebro aguçado que sempre teve. Muito bom vê-lo bem, porque tem suas idiosincrasias, não é santo, mas assim, é um, é um poço da história desse esporte, é um relicário de muita história e uma pessoa você não tem como contar, nunca vai ter como contar a história da Fórmula 1 sem falar, sem dedicar pelo menos um bom capítulo a Bernie Ecclestone. Então, é muito bom ver esse pessoal, muito bom ver o Gordon, é emocionante mesmo e é justo que a gente registre aqui, porque, como vocês falaram, é muito grande isso e ignorado pela mídia. O Nelson está se tornando um personagem que em vários lugares se tornou proibido falar dele e não é que a gente entrar em fanatismo, favor ou contra, mas é um gigante. É um gigante do esporte, uma pessoa totalmente acessível, enfim, eu gosto muito dele e é muito legal ver isso. Eu lamentei não estar presente lá, teria curtido muito, já fui ao Estoril, pulei aquele muro, andei naquela pista lá, e teria sido muito bacana estar lá para dar um abraço no meu amigo e curtir esse momento, porque foi legal, foi muito bacana e é importante a gente registrar isso aqui. Eu achei interessante, o Thiago Mendonça, ele esteve lá em Estoril e ele fez uma foto, ele fez uma selfie, dizendo que ele estava ali diante do Monte Rushmore da Fórmula 1. Por quê? Porque ele estava na frente da mureta dos boxes, da reta do Estoril, onde foi colocada, onde foi tirada aquela foto dos 4 grandes, a foto mais significativa organizada da história. Por Ecclestone, né? Tem um momento que o Ecclestone vai, senta aqui, aperta aqui, né? Até um vídeo em vídeo, né? Exatamente. Esta foto que foi construída por Bernie Ecclestone. Existem fotos de bastidor antes das fotos serem realmente clicadas e posadas para os fotógrafos que estavam lá naquele 21 de setembro de 1986 e estava lá Bernie fazendo toda a coordenação. Não, eu quero vocês 4 aqui sentados, vem para cá e faz isso, faz aquilo e senta junto e vem e junta mais, enfim. Aquele também é um palco e eu gostei muito da colocação do Thiago Mendonça, ele foi muito feliz na colocação dele lá, porque é como se aquela foto daqueles 4 fossem realmente os founding fathers da Fórmula 1. É a foto para mim com maior peso, maior significado, maior, enfim, é a foto top of mind. Assim, quando você pensa em uma foto sobre Fórmula 1, qual é a foto que vem à mente? Pesquisa de top of mind awareness. Essa foto, para mim, é disparado. Não sei como é que é hoje em dia, eu sou um quarentão, mas para mim aquilo ali carrega um significado tão forte que não teria qualquer outra foto que rivalizasse com essa foto dos 4 de 1986, Nelson estando nela e naquela que a gente considera a maior temporada da história da Fórmula 1. Alguma consideração final vocês aí? A gente já pode dar por encerrado e os recadinhos finais aqui do nosso programa? Só Lucas, assim, a gente deixar claro que assim, Monza tem tudo para ser decisiva para o campeonato. É uma corrida assim muito importante, porque quando você tem um evento como foi agora na Holanda, que perturba a harmonia, que foi a quebra do carro do Norris, todo mundo é colocado numa situação de reagir. Né? Como é que vai reagir a isso? O Piastri vai falar assim, não, agora eu vou surpreender, eu vou partir para cima e uma vitória agora nessa situação é praticamente sacramento do campeonato. Ou ele vai ficar numa postura de falar, bom, eu vou ficar aqui em segundo e vou deixar o Norris errar. Isso tudo vai ser muito decisivo. O Norris vai ficar numa postura derrotista ou ele vai falar, bom, agora eu tenho menos a perder, eu vou para cima. Se o Norris vencer na Itália, a gente teoricamente ainda tem um campeonato. Se o Piastri vencer na Itália, match point. Então, vai ser interessante. Vai ser interessante. E pode ser que nenhum dos dois vença, como vocês apontaram bem. Pode ser que outras equipes surjam ali
Em Monza sempre é um microclima, né? Monza sempre tem uma competitividade própria, e o que é muito bom quando a gente volta ao início do programa aqui, a gente fala de pistas com personalidade. Então, Monza vai ser interessante, vai ser a forma como as coisas vão acontecer a partir desse baque que foi o GP em Zandvoort. A gente vai ter provavelmente o direcionamento dessas últimas provas do campeonato. Para o Norris, se tem alguma pretensão, a gente já falou muito isso ano passado, né? A gente falou isso muito no ano passado. Se o Norris tem alguma pretensão, a hora é agora. De ser campeão, porque é diferente você perder para o Verstappen com uma equipe diferente e você perder para um companheiro de equipe que começou o ano nitidamente à sua sombra, né? E foi te superando ao longo da temporada. É diferente, isso marca uma carreira. E um companheiro de equipe que é mais novo. Isso também tem que ser levado em consideração. Mais novo com menos milhagem. Está parecendo a Honda de 2013 na MotoGP, quando tinha Dani Pedrosa e o Marc Marquez estreou em 2013. E começou a temporada, o Pedrosa, teoricamente, era o primeiro piloto da equipe. Ele já estava ali há muito tempo, é um campeão em potencial, tinha talento para isso, tinha velocidade para isso. E tinha um jovem talento ao lado dele ali. Começou a primeira corrida andando atrás, depois foi ao longo do ano superando e acabou sendo campeão no ano de estreia. A gente está falando de Marc Marquez. É isso aí, por mim, vamos fechar uma pauta. Fechamos, João? Fechamos, eu acho que vai. Cada vez mais teremos corridas assim, que eu ia falar, Max, o Piastri e o Norris terão que reagir às situações das corridas anteriores. Então, vamos ver qual vai ser a reação do Norris com essa derrota dolorida. E eu sei que é derrota dolorida esse final de semana, não estou falando de Fórmula 1, mas e como é que o Piastri vai reagir também. Ele falou inclusive que quer continuar vencendo corridas, mas ele já vai começar aquela situação de, como ele administrou muito bem essa corrida, né, ele liderou todas as voltas, ele pode começar também a querer administrar o campeonato. E vamos lá, a chance do Piastri não apenas vencer, não sei nem se vencer, mas chegar à frente do Norris é bem grande, com essa punição que o Norris tem de 10 posições no grid. Não sei se é o match point, que ainda tem muita corrida pela frente. Agora vamos iniciar o último terço do campeonato, mas a tendência é que tenhamos mais esse tipo de corrida bem decisiva, e são dois pilotos, o Piastri pela primeira vez brigando pelo título e o Max Verstappen pela segunda vez, sendo que no ano passado ele não se comportou muito bem na disputa com o título com o Max Verstappen. Então a gente vai ver esse tipo de situação desses dois pilotos jovens, inexperientes nesse tipo de situação, mas os grandes pilotos são forjados assim. Teremos, portanto, próximo programa a gente vai ter como pauta o Grande Prêmio da Itália. Já fica, portanto, atento, você que está acompanhando a gente, acompanhou a gente até agora. Fica aqui como recado, então. Pauta que vem do próximo programa Grande Prêmio da Itália. Durante a semana vamos ter cortes de Stefano Modena, nossa grande entrevista com Modena, a entrevista que a imprensa inglesa e a imprensa italiana não fez com ele nos últimos 35 anos. Tá? A gente procurou, para eu dizer essa frase, a gente procurou material pra caramba do Modena na internet. Procuramos vídeos, diretórios de vídeo, arquivos de revista. Ninguém fez uma entrevista tão grande, tão completa, tão bacana quanto a gente fez com o Stefano Modena. Quem não viu, pode ver. Entra lá, youtube.com/GPTotal, clica no diretório de vídeos, estão lá as nossas entrevistas, nosso GP Total Corrida a Corrida, fizemos a temporada 1985, tem lá todo o material, outras entrevistas que a gente fez, o que leva, claro, a deixar mais uma vez o convite para que você assine as notificações do canal, para que você, que já tem acompanhado a entrevista do Modena, possa ver os cortes dos pontos principais. O João, ele estava lá no backstage enquanto a gente estava fazendo
a entrevista, só anotando ali a quantidade de temas interessantes que o Modena colocou. Enfim, vai ter bastante corte. A gente ainda vai fazer essa entrevista render bastante, porque foi um momento chave da história do GP Total, não só do canal. A gente gostou muito, a gente curtiu muito, a gente ficou muito contente com o resultado, porque o próprio Stefano Modena gostou muito da entrevista. Então, para quem não viu, veja, e para quem viu, vai ter os cortes agora, que você pode até compartilhar, e a gente, claro, incentiva que você que está aí do outro lado faça isso, porque o material que a gente fez foi realmente muito legal, inédito, e que mostra um Modena que a imprensa italiana e a imprensa inglesa não desvendou enquanto piloto de competição durante a sua carreira na Fórmula 3000, Fórmula 1, antes disso Fórmula 3, o DTM, ITC, toda essa trajetória do Stefano como um piloto de corrida que contou muita história. Gente, ficou muito legal. Acompanhem a gente, continuem acompanhando o GP Total. A gente, claro, depois dessa entrevista do Modena, a gente vai querer fazer mais entrevistas internacionais. Então, claro, a gente pede, fique de olho no canal, assine as notificações, deixe o like para contribuir para que a gente possa trazer mais e mais entrevistas. O que eu posso dizer é o seguinte, a gente se animou a fazer entrevista internacional. Claro que nunca é fácil o contato, nunca é fácil a disponibilidade, a gente tem inclusive barreira não só de língua, mas até de fuso horário, dependendo de onde a pessoa está. Modena estava na Itália enquanto a gente entrevistou, então a gente se propõe a superar todos esses desafios para trazer mais materiais, mais entrevistas internacionais aqui para o nosso canal. Isso porque a gente é o GP Total, a gente compartilha todo esse entusiasmo pelo esporte a motor. Grande abraço a todos e até a próxima!